Tudo isso que você está vendo aqui abaixo foi criado no caos. E isso daqui que parece um caminhão e virou uma casa, também foi criado no caos. Bom, e não podia faltar também o nosso sistema de coleta de energia solar. E aqui abaixo a gente está vendo o sistema de coleta de água de chuva, tudo que chove vai para lá. E aqui também a gente tem abacate, laranja, maçã, figo, caqui, pistache. Tudo isso aqui foi plantado também no caos. Caos. E essa jardineira que você está vendo aqui, ela ainda não foi criada. Ela está literalmente um caos. Bem-vindo à Rádio de Montanha, aqui é o Rafa transmitindo uma vez mais de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Bom, especialmente hoje aqui eu estou fazendo um tour pela nossa finca, tem mais ou menos uns 3 hectares aqui de tamanho, né? E plantados uns 250 oliveiras, né? Árvores de azeitona. E aqui é onde a gente começou a nossa história, ou melhor, recomeçou a história e culminou, né, o resultado de vários processos e várias ideias e várias construções culminaram aqui nesse recomeço de vida autossustentável, principalmente vivendo daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente gosta de fazer, dos nossos talentos e buscando uma vida em alta frequência e harmonia com a natureza. E você que já segue esse canal sabe que essa é a nossa ideia, né? Trazer aqui ideias e experiências para que todas as pessoas possam, que queiram um estilo de vida assim, possam conseguir. Porque afinal, o que mais importa, né? Você lutar contra a Matrix, ou tentar escapar dela, do sistema, ou você criar o seu próprio sistema, né? Fora dela. Então a gente queria trazer um pouquinho uma conversa aqui, inspirar e compartilhar um pouco também um momento que foi, por exemplo, crucial na vida da gente aqui, da minha família, que era os momentos de caos, que foram os momentos que a gente mais cresceu. Bom, você já deve estar sentindo um cheirinho de mudança, um cheirinho de caos no ar, né? E a questão é a seguinte, tudo sempre muda, né? Mas parece que dessa vez é diferente, né? Que é tudo mais rápido, mais intenso e mais profundo. A gente tem uma mentalidade aqui que é o seguinte, que quanto maior é a crise, maior é a oportunidade de crescimento, né? Então, durante a minha vida eu passei por várias fases e tentei muitas vezes resistir, evitar ou contornar as crises, até o ponto que eu entendi, que eu olhei para trás e comecei a ver que quanto mais havia crise, eu mais descobria a minha capacidade de afrontar ela. E também descobria que eu tinha mais força para criar coisas que, se fossem épocas de bonança ou épocas normais, eu não teria feito, né? Até o próprio fato de ter largado tudo no Brasil e vim para a Espanha em 2007. Também trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, aqui em indústrias também criativas aqui na Espanha, e eu percebi que esse modelo já não era para mim. Eu não servia mais para ir trabalhar todos os dias a uma mesma hora e eu decidi largar isso há 9 anos atrás. E aí montei a minha empresa, né? E isso foi uma decisão muito importante e que se eu não tivesse sofrido, né, o que eu sofri, no sentido de que percebia que aquilo não era para mim, então foi um processo que demorou algum tempo, né, até conseguir sair. E quando eu consegui sair, eu falei, eu nunca mais volto para esse modelo. E isso funcionou, né? Outra coisa também é que durante a crise de saúde, né, de 2020, as empresas foram muito afetadas também, e a minha também, e isso foi um golpe bem forte, assim, até o ponto de você falar, bom, pode ser que a gente deixe de existir, né? E a gente conseguiu recuperar pouco a pouco, até que saímos da situação, mas nesse momento, antes da recuperação, eu decidi fazer uma coisa diferente, eu decidi dedicar grande parte do meu tempo para a produção de arte. E o resultado disso foi que
no meio de 2020, talvez por volta de junho, assim, eu tive a minha primeira exposição solo numa galeria de arte em Madrid, 800 metros quadrados com as artes que eu tinha feito nos últimos anos, né? E depois disso começou um processo de venda de arte e outras coisas que abriram novas portas, né? Então, todas as crises, eu percebi que elas me levaram para estar onde eu estou hoje aqui. Ter esse acesso e essa responsabilidade também de cuidar de um terreno e de também construir aqui a sua família, integrado com a natureza de forma autossuficiente, tanto energia, água, plantando, aprendendo a fazer de tudo, né? Ainda mais plantando em lugares de seca, né? Que é um pouco essa zona aqui, ela é uma zona considerada tropical dentro da Andaluzia, mas Andaluzia é um lugar seco, né? Então foram vários desafios que trouxe a gente para cá. E observando a trajetória, olhando para o passado e trazendo para o presente, eu percebi uma coisa, que tinha um padrão, né? Que sempre quando a terra tremia, o Criador em mim despertava. E eu achei isso interessante porque, na verdade, todo aquele medo de mudança, né, que a gente tem, ele se dissolve quando você é consciente de que nesses momentos de dificuldade ou de pressão, o desafio, quanto maior você cresce, quanto mais você cresce, né? Então, para mim isso é importante porque eu percebi que o fato de criar no caos, ele é uma coisa que se aprende. E em tempos extraordinários, você precisa de ter skills, né? Você precisa ter habilidades extraordinárias. Então, eu queria propor esse conceito para você hoje aqui no canal, que criar no caos é uma arte que pode ser aprendida. E aqui atrás a gente tem o meu parceiro aqui de passeios e de corridas, o Sam. Olha aí. Cão de guarda, né? Que guardar ele não... Bom, ele guarda, ele late, mas ele é mais um corredor, né? É uma mescla de chucho, né, que é cachorro sem raça, e podenco. É um cachorrinho bem bacana. Vamos lá. Bom, e é isso, né? A grande pergunta agora é o seguinte: e você já se aproveitou? Quer dizer, você já se preparou para aproveitar tudo isso? Porque é o seguinte: se a gente sabe já que ou intui, ou percebe, ou sente que estamos num processo grande de transformação, a melhor coisa é a gente se preparar para ela, né? E tem uma notícia boa, que a neurociência fala que o nosso cérebro, ele expande quando você está em situações de desconforto. Ou seja, a neuroplasticidade que tem, né, as conexões neuronais, elas aumentam em situações de desconforto e de desafio. Então, assim, se você for analisar até cientificamente, né, a parte da neurociência, isso é interessante porque é outro argumento para você ressignificar a questão de momentos como que a gente está atravessando e ver totalmente o positivo disso, né? E sobretudo, ver que é uma época de crescimento acelerado, né? Porque é o que eu já falei no começo do vídeo. Em outras épocas, em épocas mais tranquilas, não dá para crescer tanto. E na minha vida foi assim, uma prova disso. Todas as épocas de crescimento mais rápidos e maiores foram em momentos assim, de caos, né? E aí a pergunta também é, né, se você está sentindo ansiedade ou confiança, né? Porque a questão é, se você dá esse novo significado para momentos assim, você deixa de sentir a ansiedade e você começa a gostar disso, no sentido de aproveitar, né? É uma oportunidade. Tudo que a gente escuta como caos, como desordem, como crise, no final é tudo parte de um grande movimento de vida que está acontecendo dentro de você, com o planeta,
fora do planeta, e que a gente controla só uma coisa, a gente só controla o que a gente faz e o que a gente sente. Então, não desperdice esse momento, aproveite esse caos para você criar o que você não criou até hoje.